Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando é o professor Rafael. E na aula de hoje a gente vai estudar aquilo que o professor Daniel Arão Reis, da UF, historiador, chamou de a Revolução que mudou o mundo, ou seja, a Revolução Russa. Para a gente estudar a Revolução Russa, a gente vai dividir essa aula em 3 partes. Essa primeira parte, que é esse vídeo que vocês vão assistir hoje, é a que se refere à sociedade pré-revolucionária, ou seja, como a Rússia se organizava antes da Revolução e quais foram as condições dessa sociedade para que eclodisse ali uma revolução de caráter socialista. Na segunda aula, a gente vai estudar, obviamente, os desdobramentos da Revolução Russa. E na terceira aula, a gente vai estudar o governo de Joseph Stalin e, basicamente, quais são os novos desdobramentos que o chamado stalinismo traz para a União Soviética e, obviamente, para o mundo inteiro. Quando a gente fala, basicamente, de Rússia pré-revolucionária, uma palavra vem na nossa cabeça, que é o czarismo. O czarismo ele foi uma forma de governo autocrática, ligada à tradição absolutista europeia da Era Moderna e que sobreviveu na Europa e na Rússia, sobretudo, durante todo o século XIX. O czarismo estava muito apoiado em 2 grupos sociais. O primeiro desses grupos era a nobreza. A nobreza, basicamente, ela detinha todo o controle sobre as terras. Ela era, numa sociedade extremamente agrária e cuja população era, obviamente, majoritariamente rural, os olhos e a vontade do czar no interior desse grande império russo, né? A sociedade russa, ela, nessa época, mantinha relações de servidão. Ela era uma sociedade quase feudal, né? O czar ele dava a terra para os nobres e os nobres faziam valer a autoridade do czar no interior. Eles tinham uma aliança, basicamente. Do outro lado dessa sociedade extremamente desigual, a gente tem a Igreja Ortodoxa, que fazia a pavimentação ideológica do regime. Ela justificava, em muitos sentidos, o poder do czar e o porquê, basicamente, a população russa deveria obedecer ao czar. Então, a Rússia do século XIX ela é uma Rússia extremamente desigual. Uma Rússia rural, com concentração fundiária, e uma Rússia que tem uma igreja ortodoxa, um ramo do cristianismo da Rússia, que tinha um amplo poder. A partir do final do século XIX, com a morte do Alexandre III, que é o grande exemplo da dinastia Romanov, a família que governava a Rússia, do czarismo, e a ascensão de Nicolau II, a gente tem um processo de modernização dessa Rússia. O Alexandre III ele tinha, de fato, conseguido manter o czarismo, né, na sua estrutura absolutista, quase que inabalado durante a segunda década do século XIX inteira. O Nicolau II, por sua vez, quando ele assumiu o poder em 1894, ele vai começar a pensar que era necessário modernizar essa Rússia. Era necessário industrializar a Rússia, sobretudo pelo fato de que essa Rússia tinha que competir com outros países, por exemplo, Inglaterra, França, Japão, Estados Unidos, todos que já tinham vivido, estavam vivendo processos acentuadíssimos de industrialização no contexto da Segunda Revolução Industrial. Então, basicamente, o Nicolau II, quando ele assume o poder, ele vai ter uma mentalidade muito mais modernizadora do que a do seu pai, o Alexandre III. O Nicolau II, portanto, assume o poder e começa a investir, a fomentar essa política de industrialização. E nesse sentido vão surgir 2 grupos que no século XIX, na sociedade russa, estavam meio que escanteados, né? Estavam meio que deixados de lado, né? O primeiro desses grupos vai ser a burguesia. A burguesia industrial, que vai começar a se valer dessas políticas de estímulo do Nicolau II à industrialização, ela vai começar, então, a estabelecer uma relação tanto quanto dúbia com o Nicolau II. Por que uma relação tanto quanto dúbia? Eles apoiavam, por um lado, a industrialização da Rússia, eles apoiavam a figura do rei como esse fomentador da industrialização, mas, por outro lado, eles tinham grandes críticas ao Nicolau II por causa do seu poder absoluto, por causa do seu autoritarismo. Era uma burguesia, óbvio, que como boa parte da burguesia da Europa, que é oriunda do século XIX, estava tendo contato com as obras liberais. Então eles queriam participar, por exemplo, do parlamento. E
basicamente, a Rússia naquela época não tinha um parlamento. O sistema era todo pautado na figura do czar. Por outro lado, a segunda classe que surge desse movimento de industrialização é quem vai trabalhar nas fábricas, que são os operários, ou seja, o proletariado. E é aqui que o caldo começa a engrossar para o lado do Nicolau II. A gente falou no início do vídeo que a Rússia era uma sociedade extremamente agrária. Com o crescimento dessas indústrias nas grandes cidades, a gente tem, portanto, um movimento migratório do campo para as cidades, né? Um pequeno êxodo rural, de pessoas que vão buscar melhores condições de vida em outros lugares, né? Nas grandes cidades. Só que quando eles chegam nessas indústrias, nessas fábricas, basicamente eles encontram condições de vida piores do que eles tinham no campo, sob o domínio da nobreza, com as relações servis. Eles vão encontrar, obviamente, uma péssima remuneração, eles vão encontrar maus tratos nas fábricas, eles vão encontrar ausência de direitos trabalhistas. Então, basicamente, a condição do proletariado, desse proletariado urbano que surge, que se forma com as políticas de industrialização do Nicolau II, são péssimas e são piores do que as condições que eles tinham no campo, que já eram péssimas também. E é nesse sentido que vai começar a se organizar, na transição ainda, né, do final do mandato do reinado do Alexandre III e início do reinado do Nicolau II, uma oposição mais radical ao czarismo. Essa oposição mais radical ela vai ser feita pela classe trabalhadora, né, que sofria muito com a ausência de direitos trabalhistas, que sofria muito com o regime czarista. Essa oposição ao czar ela vai ser sistematicamente combatida pela polícia secreta do czar, que era a Okhrana. A Okhrana ela vai prender e vai impedir uma série de atentados contra os czares. Por exemplo, um cara chamado Alexander Yulianov, ele vai tentar em 1887 matar a família inteira do Alexandre III, né? Inclusive o Nicolau II, que era o Zavrich, que era o príncipe herdeiro. A Okhrana vai descobrir e vai executar esse grupo liderado pelo Alexander Yulianov, né? É essa execução que vai trazer um personagem central da nossa aula, que é o Vladimir Lenin para a consciência revolucionária. O Lenin era irmão mais novo do Yulianov, e é nesse momento em que o Lenin vai começar a sua atividade de militância socialista pela, obviamente, derrocada do czar e pela instauração de uma revolução socialista nessa Rússia extremamente desigual. Em 1898, essa oposição ela vai ganhar uma forma, ela vai ganhar um contorno. A fundação de um partido que vai ficar conhecido como o Partido Operário Social Democrata Russo, né? Um partido extremamente inspirado no Manifesto Comunista, escrito pelo Engels e pelo Marx em 1848. Um dos líderes desse partido era o Vladimir Lenin. O Lenin que já havia sido expulso da sua faculdade, da sua universidade onde ele estudava. O Lenin que já havia sido, em 1897, um ano antes, condenado a 3 anos de exílio na Sibéria por se opor praticamente, né, de maneira veemente ao czar. Então, basicamente, né, esse Partido Operário Social Democrata Russo ele vai ser sistematicamente perseguido pela Okhrana, pela polícia secreta. Os seus líderes, não só o Lenin no exílio, vai ser, antes da fundação do partido, mandado para o exílio lá na Sibéria, mas o próprio Yuri Martov, que era bem menos radical do que o Lenin, também vai ser obrigado a se exilar, também vai ser expulso da Rússia. Esse partido ele existe entre 1898 e 1903. Só que em 1903, as discrepâncias desse partido vão começar, as divergências, desse partido, vão começar a se tornar cada vez mais claras. De um lado, uma corrente do pensamento liderada pelo Lenin vai defender que os operários eles devem se unir e que o norte dessa união deve ser a revolução armada do proletariado. De que a derrubada do czarismo deve trazer uma sociedade socialista, ou seja, de que a revolução do proletariado ela deve dar origem a um regime socialista, a uma ditadura do proletariado, né? Essa corrente dentro do Partido Operário Social Democrata Russo vai ficar conhecida como a corrente bolchevique. Bolchevique, em russo, significa a corrente da maioria, né? Bolchevique, a palavra traduzindo, significa maioria. Só que do outro lado, existe uma menor parte desse partido
que era liderada pelo Yuri Martov, que eram os mencheviques, que significam, né, obviamente, a minoria. Essa galera, ela acreditava que era necessário, ao invés de pegar em armas contra o czar, de que era necessário fortalecer a burguesia e de que seria possível chegar a uma sociedade socialista a partir do desenvolvimento do capitalismo, do desenvolvimento da democracia liberal, para aí sim, após a implementação dessa democracia e desse capitalismo finalizado, né, sem o czar, obviamente, de um parlamento forte, pela via eleitoral você poderia lutar pela implementação do socialismo. Então, basicamente, os bolcheviques acreditavam na via armada e os mencheviques acreditavam numa via democrática propriamente. Em 1903, essas discordâncias elas vão chegar às raias do absurdo e o partido vai se dividir, ele vai se cindir em dois. De um lado, os bolcheviques, a maioria, que seguiam e eram liderados pelo Lenin, e do outro lado, a minoria, os mencheviques, que eram liderados pelo Yuri Martov. Um ano depois dessa cisão, de fato, as coisas vão começar a ficar difíceis para o czar Nicolau II, né? De onde vem essa dificuldade? Essa dificuldade ela vem de uma série de decisões infelizes que o Nicolau II vai tomar. Vocês vão ver que o Nicolau II deve ter sido provavelmente o pior rei da história da humanidade, né? Muito ao contrário do rei Julian, que impediu que Madagascar tivesse um caso sequer de coronavírus, né? Ao contrário do rei Julian, o Nicolau II ele era um péssimo monarca, né? Um péssimo monarca. Em 1904, ele vai entrar numa disputa com o Japão, que recentemente havia vivido a sua Revolução Meiji, estava iniciando um processo expansionista pelo Oceano Pacífico, né? Eles tinham um sonho de conquistar da costa da China, a costa dos Estados Unidos, todo o Oceano Pacífico, para formar o Império Japonês. E eles vão ter uma disputa pela região da Manchúria, que é uma região atualmente na China ali, com maioria de população, obviamente, chinesa. E o Nicolau II ele vai decretar guerra ao Japão, achando que teria uma vitória fácil. Só que, pelo contrário, a Rússia ela vai ser estraçalhada nessa guerra. Assim, ela vai ser atropelada, tomar uma surra de gato morto. Assim, para quem, enfim, não conhece essa expressão, é apanhar muito, 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 muito. E a insistência do czar em manter a Rússia na guerra vai trazer uma série de prejuízos à vida da população comum. Então, por exemplo, a gente vai ter um aumento da fome, porque todas as indústrias e todas as terras estavam concentradas na manutenção do esforço de guerra da Rússia contra o Japão. A gente vai ter o aumento da carestia, que é como naquela época as pessoas chamavam a inflação, sobretudo a inflação, o aumento de preços de gêneros alimentícios, basicamente, o que era a principal causa da fome. E aí, basicamente, né, tanto mencheviques como bolcheviques vão se entender na medida em que eles tinham um inimigo comum, que era o czar, que estava provocando toda essa situação. Nesse sentido, em 1905, começa a chamada primeira fase da Revolução Russa, que é a fase do ensaio geral. Por que essa fase é chamada de fase do ensaio geral? Porque em 1905, tanto mencheviques como bolcheviques vão começar a ensaiar uma série de protestos contra a figura do czar Nicolau II. Essa figura do czar Nicolau II, então, diante desses protestos, vai começar a se sentir extremamente ameaçado. Em um determinado domingo, na cidade de São Petersburgo, em 1905, vários trabalhadores, vários camponeses muito pobres, caminham até o palácio onde estava a família do Nicolau II, e caminhando até o palácio, eles começam a pedir, né? Cada um pedindo a sua pauta. Os mencheviques pedindo direitos políticos, que o czar criasse um parlamento, os bolcheviques e a população em geral pedindo que se adotassem políticas de aumento salarial, políticas de resolução da fome. Naquele momento, a população russa, né, que ainda não conhecia muito, né, tanto os bolcheviques como os mencheviques, entendia que o czar ele era uma espécie de pai da pátria, ele pai de todas as Rússias, como o seu próprio título dizia. Então eles foram lá pedir ajuda, porque eles consideravam que era um pai, um líder para eles. E aí o que aconteceu? O czar Nicolau II, se sentindo ameaçado com toda aquela galera, né, e já por todo um contexto anterior, né, de 1905, né, de greves realizadas pelos bolcheviques,
de protestos de rua realizados por bolcheviques e mencheviques por direitos políticos, pelas barricadas construídas em algumas regiões mais densamente populosas de grandes cidades. O Nicolau II ele vai ordenar que aquela manifestação seja dispersada. E aí como é que ele vai fazer isso? Ele vai mandar que os seus guardas fuzilem a população a sangue frio. E aí a gente vai ter inúmeras mortes com a população correndo. E nesse sentido, então, o czar ele vai ser extremamente, a partir desse ponto, mal visto pela sociedade russa. Como o pai da pátria, o pai de todas as Rússias, manda tirar nos seus filhos, né? O Domingo Sangrento ele marca uma dilapidação da imagem de Nicolau II perante a população. Essa dilapidação da imagem vai fazer com que o Nicolau II tome uma medida desesperada. Com o Domingo Sangrento, obviamente, os protestos eles aumentam. Para desencorajar esses protestos, o Nicolau II, então, ele chega à conclusão de que ele precisa, invariavelmente, atender um dos lados. E aí, nesse ponto, obviamente, ele atende à burguesia, né? Ele, então, decide em 1905, para tentar dispersar os protestos, criar uma Duma, ou seja, criar um parlamento. Transformar a Rússia numa monarquia constitucional. A Duma é convocada em 1905, há eleições, os mencheviques se elegem majoritariamente para essa Duma, e essa Duma ela existe de 1905 a 1907. Em 1907 fica óbvio qual era a função da Duma. A Duma começa a limitar o poder executivo, que era o czar, que era o imperador. Então o que o czar faz? Já com os protestos dissolvidos, já com os protestos dispersos propriamente, o czar em 1907 decide dissolver a Duma. Ele acaba com a Duma, que só teve uma eleição em 1905, ele dissolve ela, convoca um novo parlamento, só que agora ele nomeia os membros. Então, basicamente, os membros vão ser da Igreja Ortodoxa e da nobreza, ou seja, seus apoiadores. Então, obviamente, se por um lado a gente tem uma via, né, que é a criação da Duma, que era a via menchevique, que vai ser sabotada em 1907, por outro lado, os bolcheviques não vão ficar satisfeitos com o resultado do Domingo Sangrento, né? Em 1905, os bolcheviques começam a se preparar para uma revolução. Eles começam a organizar os soviets, que são os conselhos operários. E com essa dilapidação da imagem do Nicolau II, rapidamente, esses soviets, que se organizavam nos grandes centros urbanos, em São Petersburgo, em Moscou, começam, então, a angariar muitos trabalhadores. O que eram os soviets? Segundo Vladimir Lenin, os soviets eram a base da revolução do proletariado, né, na Rússia, basicamente. Os soviets eram conselhos operários em que os trabalhadores participavam de maneira direta das decisões. Antes da revolução, a ideia dos soviets era organizar a atividade revolucionária, a partir de uma participação direta, ou seja, eles votavam em quem comandaria o Exército Vermelho, que seria o Exército Revolucionário, a gente vai falar no próximo vídeo, eles votariam em quem seria o responsável pela propaganda revolucionária. Então tudo era decidido de uma maneira direta, de uma maneira aberta, inclusive quem representaria o Soviet no Comitê Central do Partido Comunista da Rússia. Então, basicamente, esses soviets eles eram a base da revolução. E a ideia do Lenin era que quando a revolução viesse, eles se tornassem a própria base do governo socialista, ou seja, com todas as pessoas de uma determinada cidade ou região decidindo sobre o que era feito, sobre como as fábricas eram controladas, sobre como a propriedade era distribuída. Nesse sentido, os socialistas, a ditadura do proletariado, para o Lenin, ela previa uma democracia, que não é a nossa atual, a burguesa representativa, mas era uma democracia direta. Então esses soviets eles vão começar a estimular e a preparar a sociedade russa para uma segunda via, que não era a via menchevique democrática, mas sim a via armada dos trabalhadores tomando o poder na Rússia. Então, em certo sentido, o Domingo Sangrento, essa primeira fase, ela gera o embrião das propostas políticas dos dois grupos, tanto de um lado mencheviques pela via democrática como os bolcheviques pela via armada, que vão se organizar no pós-1905 e durante a Revolução Russa. No próximo vídeo a gente vai ver como pensar a Revolução Russa, o chamado Outubro Vermelho de 1917,
é impossível sem pensar a ideia, né, e o desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial. E, sobretudo, dentro da Primeira Guerra Mundial, uma questão que é muito importante, que é o papel do Rasputin, né, e, obviamente, do próprio Nicolau II, mais uma vez reforçando a sua incompetência, diante de uma sociedade extremamente estraçalhada pela Grande Guerra. Beleza? Então é isso, galera. Deixa o seu curtir, deixa o seu like, deixa o seu abraço, seu comentário, compartilha com todo mundo. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.